Fala aí, galera. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 12ª aula da playlist Raciocínio Lógico Matemático Começando do Zero. Nessa aula, eu estarei trabalhando com vocês um assunto bastante recorrente em concursos públicos sobre raciocínio lógico, que são as equivalências lógicas. Eu começo o estudo das equivalências lógicas dessa aula falando sobre as propriedades das equivalências lógicas, beleza? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula. Primeiramente, ver a definição do que vem a ser equivalência lógica, tá? Então, nós dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes quando são compostas pelas mesmas proposições simples e os resultados das tabelas verdades são idênticos, tá? Então, são proposições, tá? Compostas que apresentam o mesmo resultado da tabela verdade. E nós representamos da seguinte forma, usando o símbolo de equivalência, que é esse símbolo aqui, P é equivalente a Q, ou usando o símbolo de igual, P igual a Q. Isso aqui é para representar equivalência, tá? Bem, então, antes de nós iniciarmos mesmo o estudo, né, com as equivalências lógicas envolvendo os principais conectivos lógicos, vamos primeiramente estar trabalhando com as equivalências mais simples, mais básicas, tá? A primeira que nós vamos ver aqui é a dupla negação. O que quer dizer a dupla negação? Tá? A dupla negação, ela quer dizer de eu negar duas vezes, tá, uma mesma proposição, né? Ao negar duas vezes uma mesma proposição, eu acabo tendo como resultado a própria proposição, tá? Vamos usar aqui uma frase para vocês entenderem melhor isso. Olha, eu tenho a seguinte frase: Neymar é jogador. Eu vou negar essa frase. Então, ao negar essa frase, a primeira vez eu uso o símbolo de tio P. Eu vou dizer que Neymar não é jogador, tá? Então, estou negando. Agora, eu vou negar de novo, ó. Neymar não é jogador. Se eu quero negar que Neymar não é jogador, então eu vou dizer que Neymar é jogador. Então, ao fazer a negação duas vezes, o que acontece aí, ó? Eu retorno na minha proposição original. Então, negar duas vezes é ter o resultado, a mesma proposição. É isso que quer dizer a dupla negação. A próxima lei que eu gostaria de estar comentando com vocês aí é a idempotência. O que quer dizer isso? É uma proposição composta, tá, pela mesma proposição simples. Isso equivale à própria proposição simples. Ok? Tá? Então, se eu tenho P e P ligando a mesma proposição pelo conectivo E, que é a conjunção, vai dar a própria proposição P. Ou, se eu tiver ainda P ou P ligando aqui a mesma proposição pelo conectivo ou, que é a disjunção exclusiva, ligando a mesma proposição pelo conectivo ou, vai dar a própria proposição, tá? Vamos entender isso melhor usando uma frase. Vou usar a mesma frase aqui, ó. Eu tenho a proposição Neymar é jogador. Então, eu vou ligar essa mesma frase pelo conectivo e, né? Vou ligar pela conjunção Neymar, né? É jogador e Neymar é jogador. Aí, ó, o E, conjunção E. Isto quer dizer, tá? Isso é equivalente a dizer Neymar é jogador. Ok? Então, quando eu ligo a mesma proposição por um conectivo lógico,
eu tenho como resultado a própria proposição. É isso que quer dizer a idempotência. Posso utilizar aqui o conectivo OA, não teria problema nenhum. P ou P vai dar a própria proposição, usando a frase Neymar é jogador, né? Ou Neymar é jogadora. Olha o ou aqui, ó, o conectivo ou, indicado aqui, né, o símbolo do ou é o V. Então, dizer Neymar é jogador ou Neymar é jogador é dizer simplesmente Neymar é jogador. Dá como resultado a própria proposição. Então, isto é a chamada idempotência, porque eu estou ligando a mesma proposição com um conectivo lógico. Tá? Então, equivale dizer a própria proposição. Tudo bem? A terceira propriedade aqui, ou a terceira lei, é a propriedade comutativa. Tá? Então, o que ela quer dizer aqui? Na propriedade comutativa, é como nós vimos lá na álgebra, na matemática lá. Ela diz o seguinte, que nós podemos mudar a ordem das proposições simples sem afetar o resultado final. Então, eu posso mudar, dizer P e Q é equivalente a dizer Q e P. Ou dizer P ou Q é equivalente, é igual a dizer Q ou P. Eu posso trocar a ordem usando o conectivo E, né, a conjunção, ou usando o conectivo ou, a disjunção inclusiva, ou usando a bicondicional. P, somente se que, é equivalente eu dizer que se e somente se. Tá? Ora, vamos verificar isso, né? Considerando as seguintes proposições, ok? Bem, gente, da onde que tira que isto é equivalente? Monta a tabela verdade que você vai verificar isso, tá? Eu não vou estar colocando aí para vocês agora, porque eu já passei pela aula sobre tabela verdade, tudo bem? Então, vamos considerar a seguinte proposição. A primeira, P, Neymar é jogador, Q, Carlinhos é professor. Então, o que quer dizer aqui a nossa primeira propriedade comutativa usando o conectivo E? Dizer Neymar é jogador. E, olha o conectivo E aqui. Tá? A conjunção, o símbolo de vezinho. Dizer Neymar é jogador e Carlinhos é professor é equivalente, é igual. Eu posso mudar a ordem, falar Carlinhos é professor e Neymar é jogadora. É equivalente, tá? Ou usando o conectivo OU. Neymar é jogador ou, né, que é usado pelo símbolo V. Carlinhos é professor. É equivalente a dizer Carlinhos é professor ou Neymar é jogador. Então, se eu mudar a ordem aí, tá? Das proposições, né? Das duas proposições simples que formaram uma composta, é a mesma coisa. Usando, né, a bicondicional, a seta com as duas pontas. Então, dizer Neymar é jogador, se e somente se, né? A seta ali com as duas pontas, é a bicondicional, quer dizer, se e somente se. Carlinhos é professor, é equivalente eu dizer Carlinhos é professor, se e somente se. Neymar é jogador, tá? Então, olha, a propriedade comutativa, ela só é válida, tá? Atenção para isso, para o conectivo E, que é a conjunção, para o conectivo OU, que é a disjunção inclusiva, e para a bicondicional, tá? Não é válida, tá? Para a condicional. Então, ficar esperto com isso daqui, ó, ok? A próxima propriedade, a próxima que eu gostaria de estar comentando com vocês,
associativa. Aí, olha, isto eu posso estar trabalhando como se fosse na matemática, na álgebra, né? Utilizando, olha bem, isso aqui é importante, utilizando o mesmo conectivo, a ordem de montagem da tabela verdade não se altera os seus resultados, tá? Isso só pode ser feito caso tenhamos disjunção e conjunção. Então, só é válido para a propriedade associativa, só é válida para disjunção e conjunção, ok? Então, aqui, o que diz? Olha lá, eu tenho 3 proposições, P, Q e R. Eu posso associar Q com R, depois com P, ou associar primeiro P e Q e depois com R, ok? Ou posso associar Q ou R, depois associo com P, né? Usando o conectivo ou, que é a disjunção, e depois associando com R, tudo bem? Tá? Então, usando o mesmo conectivo lógico, eu posso associar as 2 primeiras, depois com a terceira, ou associar a segunda e a terceira com a primeira, depois que o resultado é mesmo, desde que eu uso os conectivos, a conjunção ou a disjunção. Só é válido para esses 2 conectivos lógicos. Bem, usando a frase, então, vamos lá, né? Trabalhando aí com frases, olha, eu vou considerar a proposição P, Neymar é jogador, a proposição Q, Carlinhos é professor, e a conjunção R, Rosângela é contadora. Bem, de acordo com a propriedade P, E, Q e R, é equivalente a P e Q, primeiro associei as 2, depois com R. Tá? O que isso permite a dizer? Gente, olha, é fundamental a posição da vírgula aqui na frase. Olha, o que eu estou dizendo, então, essa propriedade? P, que é Neymar, é jogador, vírgula, tá? Ela não está associada com as outras 2. Agora eu associo Q e R. Olha o conectivo E aqui, ó. E observa a posição da vírgula. Carlinhos é professor e Rosângela é contadora. Então, olha, Carlinhos é professor e Rosângela é contadora. Tá? Estou associando essas 2 primeiro, depois com a segunda e a terceira, depois com a primeira. É a mesma coisa que eu associar agora Neymar é jogador e Carlinhos é professor. Olha bem, Neymar é jogador, Carlinhos é professor. Olha a posição da vírgula, associando com Rosângela, nela é contadora, ok? Agora, usando o conectivo ou, análogo, só que eu vou trocar o E pelo ou aqui, ok? Então, usando frase, primeiramente, eu deixei aqui Neymar é jogador sozinho, né? Que seria a proposição P. Ou, ao conectivo ou aqui, ó. Aí eu associei Carlinhos é professor ou Rosângela é contadora. É equivalente eu associar, aí ó, é equivalente eu associar Neymar é jogador ou Carlinhos é professor. Então, primeiramente, eu associei aqui P com Q. Olha a posição da vírgula, né? Ou Rosângela é contadora. Então, a posição da vírgula aqui, ela vai dizer quais são as proposições que eu estou associando primeiramente. Então, isso é fundamental, tem que ter uma atenção enorme numa prova de concurso, é a posição da vírgula. Olha a língua portuguesa aí, né, com a matemática, né, com o raciocínio lógico, tá? E a última propriedade que eu gostaria de estar comentando com vocês, tá? Seria aí a distributiva, que é a mesma coisa quando nós trabalhamos lá na álgebra. Nela, então o que ela diz?
A partir de um operador lógico externo aos parentes, faça a distribuição nos elementos internos, tá? Então, aqui na primeira, eu vou distribuir o P para Q e para R. Ok? Tá? Então, olha, o que eu vou associar aqui, ó? Eu distribuo P e Q, depois eu distribuo, ou P e R, faço a distributiva. A mesma coisa, né? Se eu usar agora o conectivo OU, associando com o conectivo E, né? Eu vou distribuir, tá? P ou Q, E, P ou R, ok? Tá? Então, é como nós vimos lá na álgebra, né? Se eu tenho um fator externo, A que multiplica, né? B mais C, eu faço a distributiva, é igual a A vezes B mais A vezes C. Aqui também é válido no raciocínio lógico, tá? Mas isto só é válido, né? Tá? Olha, essas propriedades só é válida para disjunção e para a conjunção. Não é válida no caso da condicional e da bicondicional. Na condicional, na bicondicional, não se encaixa esta propriedade. Então, ficar esperto para isso, tá? Bem, aí eu peguei aqui usando frases, né? Só para vocês entenderem melhor aí. A minha proposição P, Neymar é jogador, aqui Carlinhos é professor e a R, Rosângela é contadora. Usando a propriedade P, E, Q ou R, é equivalente a P e Q ou a P e R. Então, o que quer dizer isso? Olha lá. Neymar é jogador, olha a posição da vírgula. Está aqui a proposição P, o conectivo E. Aí eu associei com o O lá. Carlinhos é professor, olha o conectivo. Ou aqui no meio, né? Que é a letra B. Ou Rosângela é contadora, né? Tá? Então, a posição da vírgula aqui, olha. As duas que estão sendo ligadas com o ou é Carlinhos é professor ou Rosângela é contadora. Isso equivale a dizer a mesma coisa. Neymar é jogador e Carlinhos é professor. Olha, P e Q, ou, olha o V aqui, ou Neymar é jogador e Rosângela é contadora. São equivalentes, tá? São só formas diferentes de eu expressar aquela minha proposição. Para outra propriedade, modo análogo, né? Lá? P ou Q e R é equivalente a P ou Q e P ou R, ok? Então, usando a frase, olha lá. Neymar é jogador, olha a posição da vírgula. Ou, conectivo ou. Aí eu associei Carlinhos é professor e Rosângela é contadora. O que aqui? Conectivo e R, Rosângela é contadora. Correto? É equivalente eu dizer Neymar é jogador ou Carlinhos é professor e, olha o conectivo E aqui. Neymar é jogador ou Rosângela é contadora. Então, eu distribuí a proposição P para as outras duas proposições, correto? E ficar esperto para isso, porque só é válido
essa propriedade distributiva, tá? Para a disjunção e para a conjunção. Tudo bem, galera? Olha, então aqui eu estou encerrando essa nossa aula. Qualquer dúvida, né? Alguns dos exemplos comentados aí, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, tá? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Galera, próxima aula, que é o que mais é pedido aí em concursos públicos, tá? Eu vou estar falando das equivalências lógicas dos principais conectivos lógicos, tá? Vou estar falando aí da conjunção, da disjunção, inclusiva, exclusiva, da condicional e da bicondicional, né? Tá? Então, aqui eu só comentei com vocês dessa aula algumas leis envolvendo, né, a equivalência lógica, antes de nós entrarmos propriamente dito na equivalência lógica, envolvendo as principais, né, os principais conectivos lógicos. Tudo bem? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!